Hoje, em Bíblia Narrada e Explicada, vamos descobrir como Deus aprofunda sua aliança com Abrão, revelando promessas poderosas, assegurando seu cuidado e confirmando um futuro grandioso para ele e sua descendência. Gênesis capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois disso Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor, meu Deus! De que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer, de Damasco, é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor, meu Deus! Disse Abrão: Como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra, em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente, ficou com medo, e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro, ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus, que mereçam ser castigados. A noite caiu, e veio a escuridão. De repente, apareceu um braseiro, que soltava fumaça, e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: Prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refães, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Explicação. Gênesis 15 nos leva a um dos momentos mais íntimos e marcantes entre Deus e Abrão. Um capítulo onde o Senhor não apenas fala, mas acalma, promete, ensina e firma uma aliança que moldaria toda a história da fé. Aqui, vemos Deus como o Pai, como o protetor e como aquele que garante um futuro mesmo quando tudo parece impossível aos olhos humanos. O capítulo começa com Deus falando diretamente ao coração de Abrão. Depois de tantas lutas, viagens, incertezas e batalhas, Deus se revela com uma mensagem de paz. Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Essas palavras mostram que antes de Deus dar algo a Abrão, ele se dá primeiro. Ele não apenas promete bênçãos, ele é a própria bênção. Mas Abrão abre o seu coração. Ele expressa a dor que carregava em silêncio. A falta de um filho. Ele diz ao Senhor que, apesar das promessas, ainda não tinha um herdeiro. E que a única pessoa que poderia receber tudo era Eliezer, seu servo. Abrão estava sendo sincero, humano, real, e Deus não o repreende por questionar, pelo contrário, o Senhor responde com amor e com clareza. Então Deus leva Abrão para fora, e o convida a olhar para o céu, a contemplar algo que ninguém pode contar: as estrelas. E Deus declara que assim seria a descendência de Abrão, uma promessa totalmente impossível aos olhos humanos, já que Abrão e Sara eram idosos, e sem filhos. Mas é aqui que acontece um dos versículos mais profundos teologicamente para o cristianismo. A Bíblia diz que Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Não foi obra, não foi esforço, não foi perfeição, foi fé. Fé verdadeira,
fé entregando o impossível para Deus. Essa declaração se tornaria a base da doutrina da justificação pela fé, que mais tarde seria destacada por Paulo no Novo Testamento. Mas Deus continua revelando seus planos. Ele lembra Abrão de que foi ele quem o tirou de Ur dos Caldeus. E que tinha preparado para ele uma terra de promessa. Abrão, novamente sincero, pergunta como poderia ter certeza disso. E mais uma vez, Deus não o repreende. Deus entende nossas dúvidas. Entende quando nossa mente não alcança o que Ele está fazendo. E então o Senhor decide firmar uma aliança visível, algo que Abrão pudesse ver e compreender. Deus pede que Abrão prepare alguns animais para um ritual antigo de aliança. Abrão obedece, prepara tudo e espera. O dia vai passando, a tarde chega, e um profundo sono cai sobre Abrão, junto com um grande temor, porque ele estava prestes a testemunhar uma manifestação divina grandiosa. É nesse momento que Deus revela detalhes sobre o futuro. Ele diz que a descendência de Abrão passaria por um período de sofrimento e escravidão em uma terra estrangeira, mas que depois seria libertada com grande poder. Aqui, Deus já está antecipando a história do Êxodo, mostrando que nada seria surpresa para ele, e que, mesmo diante de tempos difíceis, o plano divino continuaria firme. Então chega o momento mais sagrado do capítulo. Quando a noite cai completamente, Abrão vê algo sobrenatural. Uma fornalha fumegante e uma tocha de fogo passando entre os pedaços dos animais. Era o próprio Deus selando a aliança. Naquela época, normalmente duas pessoas passavam entre os pedaços para firmar um pacto. Mas aqui só Deus passa, mostrando que a promessa dependia totalmente dele. Não da força de Abrão, não da perfeição de Abrão, não da capacidade humana, mas da fidelidade divina. Essa aliança confirmava que a terra seria dada à descendência de Abrão. Desde o Egito até o grande rio Eufrates, uma promessa enorme, ampla, que mostrava a grandeza do propósito de Deus. No final, Gênesis 15 nos mostra um Deus que conversa, que consola, que promete, que prepara e que firma alianças eternas. Um Deus que não é distante, mas presente, que vê nossas dúvidas e continua guiando o nosso caminho. Um Deus que transforma impossibilidades em propósito, e que honra a fé daqueles que confiam, mesmo quando o cenário parece não cooperar. Para nós, cristãos, Gênesis 15 é um lembrete poderoso de que Deus continua sendo nosso escudo, continua sendo a nossa recompensa, continua sendo aquele que cumpre o que promete, mesmo quando o tempo passa, mesmo quando o coração aperta, mesmo quando a lógica diz que não vai acontecer. Assim como Abrão levantou os olhos para o céu e creu, nós também somos chamados a confiar. Porque aquele que fez a promessa é fiel, e ele sempre faz infinitamente mais do que podemos imaginar. Amém. Se você gostou de A Bíblia Narrada, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.